Que é o pensamento não só do Éticos, é como uma boa parte da teologia, né? Tem os preteristas, tem os históricos, vem a parte histórica, né? É, historicistas, né? E os idealistas também, e tem os futuristas, que acreditam que essa passagem que se refere aos 144 mil ainda está para ser cumprida, ou seja, está no âmbito do futuro. Né? É, Renato, você lembra do filme Os 300 de Esparta? Sim, claro, é um dos meus filmes favoritos, até porque ele é baseado na história de Frank Miller, lá nos quadrinhos do Dos Frank Miller. quadrinhos, né? Novamente a literatura tomando aí os campos da dramaturgia, né? O diretor ali acho que é Zack Snyder, Zack Snyder, ele mesmo, Zack Snyder. mesmo da Liga da Justiça, lá do DC Comics. Ator Gerard Butler, né? Tem também o Rodrigo Santoro no filme. Uma interpretação belíssima ali dos dois atores, né? Estão ali malhados, ali. Tem muita maquiagem ali também, né? Mas vamos lá. Por que eu estou citando esse filme? O filme fala de um número específico de soldados. Assim como tem os 144 mil, lá tinha os 300 de Esparta. Assim como tem também os 300 de Gideão, né? Tem, na Bíblia Lá, fala os lá em 300. Juízes, capítulo 7 fala dos 300 de É Gideão. verdade. Um número específico também. Mas no filme, ali um exército bem pequeno, né? Comparado ao exército dos Persas, persas, né? era, Xerxes. era gigantesco ali, né? O exército deles, e os 300 um número bem menor. Porém, aquele ato de bravura, de ímpeto, aquele exemplo de resistência, perseverança que aqueles soldados tinham, de coragem também, né? E estratégia também, né? E Eles usaram estratégia, muita estratégia ali. muita estratégia, Renato. Falamos também no nosso, em algum episódio nosso aí, também falando sobre estratégia, né? Falamos sobre Sim. isso aí. Bom, eles deixaram com aquilo, pelo êxito de toda aquela ação que eles entregaram sobre os persas, um legado à próxima geração futura dos gregos que era ser possível, que era possível vencer ali os persas, né? Para que não tenham medo do confrontamento, mesmo que o meu inimigo seja maior, né? Porque os 144 mil também vão deixar um legado para as pessoas durante a tribulação. Muitas pessoas vão se espelhar nisso. Eu acredito que nesse tempo não vai ter mais Bíblia, não é? Não Ah, vai ter não. mais igrejas se falando do evangelho assim, né, no local público. Jamais vai ter isso, né? No entanto, tem os 144 mil selados aí, que nem você falou, que são referências aí, serão referências para aquela geração que está ali vivendo ali a grande tribulação. Então, por ser um número específico, daí vem a semelhança de estarmos falando sobre esse assunto. É, Na Bíblia, por exemplo, essa questão ligada a números é muito peculiar também ali. A gente tem, por exemplo, a gente tem o número 10, tem os 10 mandamentos, né, de Deus, as 10 pragas do Egito, é um número que é enfatizado em alguns momentos da Bíblia ali. O número 12, tem ali, tem os 12 apóstolos, 12 as tribos. 12 tribos, os 12 patriarcas, né? E se você somar, né, multiplicar 12 vezes 12, a gente chega no 144. Por exemplo, em Portugal, Renato, quando você quer falar assim para uma pessoa, por exemplo, eu comento assim, você está usando Brasil 10 aí, né? Falo, Renato, você é um cara 10. Eu estaria te elogiando, né? Em Portugal já não, porque lá sabe o que? A expressão cai, tem que ser para 20. Fala assim, Ah, tu és um rapaz nota 20, né? ah, é? Aí, se você falar 10 lá, pô, cara, você é nota 10, você tá meio que Tá na média. menosprezando, né? Você tá uma média baixa. Mas Mas porque não é. o sistema lá de avaliação nas escolas vai até 20, será? Porque o 10 eu entendo que é a nota da escola, Sim, né? não sei, mas aí os nossos pensadores que são portugueses aí devem explicar melhor pra gente. Comenta aí, quem Deixa nos for português comentários. aí, que souber. Mas eu soube disso daí, dessa curiosidade aí, que em Portugal não é 10, é 20. Tem que falar 20. Você falar 10, eles, opa, peraí, você
Você está me menosprezando. Mas tem muito disso na Bíblia, né? Na Bíblia, por exemplo, tem lá o 12, que é o número considerado o número da perfeição. Você pode pesquisar isso daí. Então, se eu falasse assim, você, Renato, é nota 12, para mim poder sobressaltar esse meu comentário, enfatizar ele numa escala maior, eu falaria para você de uma forma diferente. Eu falaria assim, Renato, você é 12 vezes 12. 144. 144. Mas eu não vou ficar rasgando tanta seda pro seu lado, não, viu? Então, senão você tá envaidecido aí. Mas é mais ou menos isso, tá? Seria a perfeição da perfeição. 12 vezes 12, né? Como, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala que Pedro, acho que comenta para Jesus, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes ao dia. Jesus fala para ele assim, não só 7. Eu digo-vos 70 vezes 7, que dá 490. O ano tem 365 dias. Que inclusive aí também tem uma relação com as 7 semanas, que são 70 vezes 7. É verdade. Mas se você pegar, por exemplo, 7 vezes 7, 49. 49, 490. O ano tem 365 dias. Então, você teria que perdoar o seu próximo, o seu semelhante, mais que uma vez por dia. Se você perdoá-lo uma vez só no dia, vai ser 365 vezes, né? Jesus quis exemplificar que você tem que ter tolerância com as pessoas e perdoá-las, mesmo que num só dia ela venha te magoar mais que uma só vez. Seria mais ou menos esse o contexto. Bom, a pergunta que quero te fazer é: esses 144 mil, eles estão ligados a. Você já falou que são um grupo, tá? Mas está ligado a alguma etnia de algum grupo? Sei lá, alguma qualificação de algum país, algum grupo religioso? Quem são essas pessoas? O que a gente entende na teologia quanto a esse número 144 mil? Lógico que a gente está falando aqui sobre o nosso pensamento futurista, né? Porque isso diverge para muitas partes da teologia, mas a gente entende que tem para nós um significado, né? Está ligado a alguma etnia, Renato?